No dia 6 de junho de 1944, 34 mil soldados norte-americanos embarcaram em uma missão decisiva. Em média, eles tinham 22 anos. E muitos acreditavam que não conseguiriam voltar. Eu escrevi uma carta para minha irmã dizendo: não espere que eu volte para casa. Eu achava que ia morrer. Em 1944, a Europa estava ocupada pelos nazistas. Os aliados lançaram o maior ataque por mar da história, contra um litoral fortemente defendido pelas forças alemãs. Era a melhor chance de libertar a Europa Ocidental. Mas para os soldados, mesmo chegar em terra foi uma batalha pela sobrevivência. Você chegava até a praia de Omaha, mas ao sair da embarcação não conseguia chegar até aqui. Você lutava para sobreviver em meio à arrebentação. Esta é a história épica da batalha de 12 horas pela praia de Omaha. No fundo, sabiam que estavam fazendo a coisa certa, não apenas pelo seu país, não só pela sua família, mas pelo mundo inteiro. Mas uma das maiores reviravoltas da história moderna dependeu de fatores surpreendentes e estratégias extraordinárias. Não foi apenas uma questão de homens e armas avançadas, mas de mágicos e invenções bizarras, como tanques capazes de nadar, paraquedistas explosivos e espiões que mandavam mensagens secretas através de pombos. Uma batalha onde as vidas de milhares de soldados norte-americanos dependeram da precisão da previsão do tempo ou da fivela do paraquedas. Mesmo assim, apesar de estratégias e dispositivos engenhosos espalhados ao longo de 300 metros de areia exposta, as armas mais poderosas da guerra ainda são a liderança e a bravura. O dia D. Quem sobreviveu e por quê? Heróis do Dia D. Cinco anos após o início da Segunda Guerra Mundial, o futuro da Europa estava ameaçado. Os nazistas de Hitler haviam ocupado o continente. Junto com os aliados, os Estados Unidos encabeçavam a luta. Eram 6 horas da manhã no litoral francês. 8 companhias de soldados americanos, a primeira onda, esperavam para entrar na batalha. Prepare-se para desembarcar! Vamos para a praia! Enquanto eles se aproximavam da praia, que recebeu o codinome de Omaha, centenas de homens rezavam, sabendo que os aguardava era um muro de armas, uma zona de matança e possivelmente a própria morte. Entre eles estava Rabalgarten, de 19 anos de idade. O barco estava muito silencioso. Eles sabiam o que iriam enfrentar. Como quase todos na embarcação, o dia D foi a primeira vez que Ra entrou em ação. Embora ele não soubesse, nas 12 horas seguintes, a vida de Ra dependeria do que ele havia comido no café da manhã, da física da água e de um pedaço de madeira de 5 centímetros. Apenas um ano antes, Ra estava estudando na Universidade de Nova York. Ele era um promissor jogador de beisebol. E então foi convocado. Eu escrevi uma carta para minha irmã dizendo: não espere que eu volte para casa. Eu achava que ia morrer. Um dos motivos pelos quais Ra quis ir para a guerra foi a sua fé. Eu sou judeu e via as notícias dizendo que os alemães estavam invadindo as cidades, forçando as pessoas a usarem a estrela de Davi. Como todos os soldados judeus, Ra teve a opção de mudar a religião listada em sua plaqueta de identificação. Desse modo, se ele fosse capturado, poderia evitar a perseguição nazista. Mas Ra tinha outras ideias.
Eu desenhei uma grande estrela de Davi na minha jaqueta, com as palavras Bronx, Nova York escritas em volta. Assim não teriam problema para me identificar. Ra e seus companheiros foram enviados para a praia de Omaha. Mil e 200 alemães tinham suas armas posicionadas, voltadas para o litoral. Eles estavam equipados com a devastadora arma nazista, a MG-42. Ela era a metralhadora mais rápida do mundo, 2 vezes mais veloz do que a metralhadora Browning norte-americana. A MG-42 é tão rápida que não se pode ouvir seus tiros individuais. Ela ficou conhecida como zíper de Hitler e faz um som parecido com o de tecido sendo rasgado. Sua velocidade vem de um projeto revolucionário. Em uma arma comum, as balas são travadas no lugar por um ferrolho. Mas os alemães descobriram que se o ferrolho percorrer pequenos cilindros, ele aumenta a velocidade do carregamento das balas. Isto faz com que a arma seja capaz de disparar até 1.500 balas por minuto. São 25 balas por segundo, em uma velocidade de mais de 3.200 km por hora, diretamente até o barco de Ra. Mas ali não havia apenas uma MG-42, e sim 5 delas. Isto significava que a embarcação de Ra poderia ser atingida por 125 balas a cada segundo. Quando um atirador de verdade emprega taticamente aquela metralhadora, é um pesadelo. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer em combate é procurar as metralhadoras do inimigo e pegá-las. Tomá-las imediatamente. De alguma maneira, Ra e seus homens precisavam tomar essas armas. Eles se aproximaram da praia sob um fogo intenso. Entrou tanta água no barco por causa da forte ondulação que eles começaram a afundar. E o movimento violento do barco poderia causar outro problema: o enjoo causado pelo mar. Quando saímos do barco, estávamos fugindo da água e do vômito. O enjoo é um risco para qualquer um que viaja de barco. Mas aqui ele podia significar a morte. Tudo porque a Marinha quis dar uma refeição especial para os soldados que seguiam para Omaha. 5 horas antes. Ao sair da Inglaterra, a tripulação da Marinha decidiu dar aos soldados uma refeição reforçada antes da batalha. Isso é ensopado. Um banquete com carne, porco, frango, linguiças, feijão, ovos, sorvete, doces e rosquinhas. No exército é Isso aqui é de verdade? Tudo isso regado a café. Não brinque com a comida, coma. Ah, tudo bem. A Marinha acreditava que o estômago cheio daria mais ânimo aos soldados. Vai começar isso de novo? Ra pulou o café da manhã e comeu só um chocolate. Mas para outros, o banquete foi mais como a última refeição de condenados à morte. O enjoo deve ter afetado a capacidade deles lutarem em uns 60%. Ao chegar na praia de Omaha, muitos dos homens estavam debilitados. E não havia hora pior para isto acontecer. Dia D, 6h38 da manhã. Milhares de soldados norte-americanos estavam desembarcando na praia de Omaha. Eles estavam cansados, com frio e muitos deles terrivelmente enjoados. Um dos soldados que não ficou doente era Ra Baumgarten, que na época tinha 19 anos de idade. Esperem! Esperem! A embarcação onde ele estava
havia chegado o mais longe possível na arrebentação. A rampa abaixada era um sinal para que cada arma daquela praia fosse descarregada na saída do nosso barco. As metralhadoras alemãs miravam na rampa de saída do barco, abatendo homens sem misericórdia. Para sobreviver, os soldados tinham de fazer a única coisa que eles haviam sido avisados para não fazer: pular na água pela lateral. E eu mergulhei. Enjoados e carregando quase 50 quilos de equipamento, os homens saltaram na água numa profundidade de até 3 metros. Aqui! Bob Sayles queria ser soldado desde criança. Mas antes de sequer disparar um tiro, Bob estava se afogando, afundando no mar com o peso da jaqueta, da munição e do rádio. Quando pulei na água, fui direto para o fundo. Senti que estava me afogando. Foi quando eu entrei em pânico, porque a água era bem funda. Quando toquei no fundo, me livrei do rádio, mas ainda estava com a jaqueta. Eu precisava tirá-la ou não conseguiria sobreviver. Exausto, enjoado e embaixo d'água, Bob tirou a jaqueta no último segundo. Eu dei um belo impulso no fundo e em poucos segundos voltei para a superfície. Os soldados que escaparam da morte no mar aprenderam uma lição amarga naquele dia. Quanto mais enjoado você está, menos ágil você fica e maiores as chances de se afogar. Alguns foram direto para o fundo, se afogando. Hall havia comido apenas um chocolate no café da manhã e não estava enjoado. Mas como todos os soldados que não se afogaram, ele enfrentou outro perigo na água: as implacáveis rajadas de balas que iam em sua direção a 900 metros por segundo. Sobreviver a este inferno dependia de uma surpreendente lei da física, porque naquele momento era a água que poderia salvá-los. Vamos colocar desse lado. Estão todos prontos? Charlie Adcock é um perito em balística que está fazendo um experimento para descobrir o que acontece quando as balas da MG-42 atingem a água. Para isto, ele está usando a tecnologia do século XXI. O que temos aqui é uma câmera de alta velocidade. Ela vai deixar o tempo 120 vezes mais lento. O Ben vai disparar sua MG-42, que foi a arma utilizada para atirar contra os soldados em Omaha. E vamos ver o que acontece. A bala viaja a uma velocidade de cerca de 900 metros por segundo. O que acontece se ela não parar no tanque? Ela vai sair do tanque e vamos ter que tapar o buraco e tentar novamente. Engatilhar. Era o que eu ia dizer. Vamos engatilhar a arma. Espera. Pronto? Estamos prontos. 3, 2, 1... A resistência da água é tão grande que faz com que a bala pare menos de 1 metro após penetrar. Basicamente, ela foi de 900 metros por segundo para zero em 75 centímetros, no máximo. Na praia de Omaha, a diferença entre a vida e a morte era de apenas poucos centímetros. Se as balas atingissem a água a 30 centímetros do soldado, ele estaria morto. A 1 metro ou mais, ele sobreviveria. A missão dos soldados havia começado há apenas 2 minutos. Dos 1.450 soldados que chegaram naquela primeira onda na praia de Omaha, calcula-se que mais de 1/3 morreu na primeira hora. Em apenas 120 segundos, esses homens enfrentaram a metralhadora mais devastadora do mundo.
Muitos escaparam da morte saltando no mar apenas para se afogar com o peso do próprio equipamento. Os sobreviventes foram aqueles que estavam a mais de 1 metro do local onde qualquer uma das balas tenha atingido a água. Vai! Vamos lá! Rabalgarten estava entre os sortudos. 2 minutos após chegar na praia de Omaha, ele ainda estava vivo. Vamos lá! Foi uma visão horrível e foi muito surreal, porque a água se revolvia ao meu redor. Balas eram disparadas, minas explodiam, pessoas eram arremessadas pelos ares. Mas ainda não era a minha vez. Os primeiros 2 minutos de Ra na praia de Omaha foram difíceis. Eu tinha que chegar até a praia e fazer o meu trabalho. Mas isso era apenas o começo. – 6 de junho de 1944, em Omaha, a praia mais sangrenta do dia D. Às 6h42 da manhã, 10 minutos após o início do desembarque, a situação já era bem ruim. Centenas de homens da primeira onda da invasão haviam sido mortos ou feridos. Muitos outros eram alvos fáceis dentro d'água. E eles ainda não haviam chegado na parte mais difícil, a praia. Os homens precisavam atravessar a praia, totalmente expostos sob o fogo contínuo das metralhadoras. Era uma zona mortal de 300 metros de largura, o equivalente a 3 campos de futebol. Em diferentes estágios, eles ainda enfrentariam diferentes perigos. Nos primeiros 180 metros, eles teriam que passar por obstáculos como cavalos de frisa e estacas. 60 metros depois, havia um quebra-mar e fileiras de arame farpado. E, em seguida, campos minados com 17.000 minas. Finalmente, após 300 metros, eles chegariam às dunas no final da praia. Só então, eles poderiam começar a atacar os alemães. É muito surreal. Você cruzando aquela praia, você vê nos filmes, mas não é com você. Aquilo estava acontecendo comigo. Os homens da infantaria estavam sozinhos e desprotegidos na praia. Mas havia um plano para ajudá-los, usando tanques. Se os aliados conseguissem colocar tanques na praia antes dos soldados, eles dariam cobertura e poderiam atacar as defesas alemãs. Mas embarcações levando tanques são vulneráveis. Eles precisavam encontrar um meio de levar os tanques para a praia de outro modo. E para isso, os inventores do bloco aliado tiveram uma ideia engenhosa. Um tanque capaz de nadar. Este é um tanque DD de direção dupla, um veículo de assalto anfíbio. O tanque DD é aquele tipo de ideia maluca que se tem em tempos de guerra. Parecia coisa de desenho animado. Ele era um tanque Sherman comum, impulsionado por propulsores, com uma tela de proteção presa por cilindros pneumáticos. E o mais louco foi que ele funcionou. Nos meses que antecederam o dia D, os tanques anfíbios foram testados e passaram com louvor. Eles seriam levados até a praia durante o ataque, surgindo das águas para a surpresa dos alemães. No início do dia D, os tanques estavam a 5.500 metros da praia em uma embarcação gigantesca. Um dos comandantes dos tanques era o sargento Don Lucy, com 24 anos de idade na época. Ele vinha de uma grande família irlandesa na Califórnia, o mais novo de 6 irmãos. Don era um homem grande e gentil, de 1,90 m, que amava seu pastor alemão, Duke. Todo mundo conhecia Don como Babe. A tarefa de Don era colocar um tanque DD na praia de Omaha junto com outros 31 tanques.
Na praia haveria um tanque a cada 45 metros, dando cobertura para a infantaria. Mas havia um problema. As ondas no canal tinham quase 2 metros de altura. Os tanques anfíbios nunca haviam sido testados naquelas condições. Eles funcionavam bem em lagos calmos ou portos tranquilos. É diferente quando o mar está agitado. Era uma operação quase suicida, mas não havia escolha. Nas semanas que antecederam o dia D, os aliados haviam reunido em segredo um imenso exército no sul da Grã-Bretanha. Qualquer atraso aumentaria as chances de os alemães descobrirem o plano. Mas o tempo estava ruim há dias, com chuva e ventos fortes. Os aliados não podiam prosseguir naquelas condições. Eles precisavam que o tempo melhorasse rapidamente. Foi uma má notícia para os estrategistas aliados porque a invasão não podia esperar. Os alemães acabariam descobrindo os planos. Era um grande problema. Então, no norte do Atlântico, chegam informações secretas trazidas por navios especiais da Marinha. Eles não estavam lá para lutar, mas para medir o vento e a pressão barométrica. Eles forneceram pistas sobre o que aconteceria com o tempo a 3.200 quilômetros dali no Canal da Mancha. E enviaram uma informação sutil, mas essencial. As leituras sugeriam que haveria uma pausa, quando o tempo deveria melhorar um pouco, no dia 6 de junho. O sucesso da invasão e as vidas de milhares de soldados norte-americanos dependiam da precisão de uma única previsão do tempo. Como o tempo estava se esgotando, as lideranças aliadas decidiram arriscar. No dia 6 de junho, o tempo melhorou. Mas o mar ainda estava agitado. Em meio às ondas, a 5 quilômetros da praia, a embarcação de Down Lucy lançou seus tanques DD. Pode travar, vamos! Continuem! Continuem! Continuem, continuem! Continuem, continuem! O tanque de Dunn estava flutuando e funcionava bem, mas ele não havia sido projetado para lidar com ondas de 2 metros. Ajuda aqui! Quase imediatamente, a água começou a entrar sem parar. E a tripulação começou a saltar na água, não apenas para salvar o tanque, mas suas próprias vidas. Quando há uma brecha, é impossível impedir que a água entre. O tanque começou a afundar. Para sair do tanque DD, o piloto precisava passar por um buraco assim. Não é fácil. A tripulação estava lá fora. Eles tinham chance de sair, mas não o piloto. Dos 29 tanques que chegaram a ser lançados no mar da praia de Omaha, 27 afundaram. Os tanques que alcançaram a praia estavam em grande parte destruídos. Como não estava dentro do tanque, Dawn Lucy escapou. Mas 33 tripulantes não tiveram a mesma sorte. O fracasso na tentativa dos tanques anfíbios chegarem à praia deixou os soldados na praia de Omaha por conta própria. Agora, eles precisariam lutar para abrir caminho pela areia e tomar as invencíveis metralhadoras sem os tanques para protegê-los. Eles iam nos liderar na praia, mas isso não aconteceu. Na praia, a contagem dos corpos continuava aumentando. Mas esta não era a única história acontecendo em Omaha. 7 horas da manhã do dia D. Meia hora após o início do desembarque na praia de Omaha. O recruta alemão de 18 anos de idade, Franz Gockel, atirava continuamente nas tropas norte-americanas desde o começo da invasão do bloco aliado.
Gockel atirava de um grande bunker de concreto em uma posição alta na praia. Ele fazia parte de uma rede de 14 posições fortificadas, construídas no topo das dunas. Um produto de antivisão militar alemã. Mas o modo como Gockel e os bunkers chegaram ali resultou de uma batalha de mentes entre um mágico inglês pouco conhecido e um dos maiores estrategistas militares do mundo. Gockel é um dos 20.000 homens encarregados de defender a Normandia. Apenas um ano antes, ele estava trabalhando na empresa do pai, perto do Vale do Ruhr, consertando telhados danificados pelas bombas dos aliados. Mas, como inúmeros outros alemães, ele foi convocado para a máquina de guerra de Hitler. 6 meses antes. Para Franz Gockel, o bunker era também sua casa. Dentro do posto de guarda de concreto, ele e seus companheiros dormiam, comiam, ouviam música e descansavam. No dia D, eles já estavam ali há meses. O fato era que os soldados enviados para a Normandia para proteger as defesas do Atlântico achavam que era um posto fácil. Eles tinham comida boa, tinham instalações confortáveis e um ambiente agradável. A guerra não estava sendo muito difícil para eles. Na verdade, nenhum deles acreditava que teria de defender o litoral de uma invasão. Os soldados não eram os únicos a pensar desta maneira. Pouquíssimos altos comandantes alemães achavam que os aliados atacariam o litoral da Normandia. E eles acabaram sendo vítimas de um dos maiores truques da história militar. E este foi o homem que forneceu a inspiração. Jasper Maskelyne era mágico profissional e ilusionista. Jasper Maskelyne vinha de uma família de mágicos de uma longa dinastia que havia sido famosa durante a Era Vitoriana. Quando a guerra começou, Maskelyne quis usar suas habilidades mágicas para ajudar a combater os nazistas. Segundo fontes, ele disse que se era capaz de enganar as pessoas em um teatro, onde era o centro das atenções, sob as luzes da ribalta com o público a poucos metros de distância, ele tinha certeza de que conseguiria enganar um soldado alemão a mais de 1 quilômetro de distância. Em 1941, durante a campanha dos aliados no norte da África, Maskelyne teve a chance de ajudar nos esforços de guerra pela primeira vez. Ele se uniu a um grupo secreto chamado Força A para desenvolver táticas militares. O codinome do grupo era a Gangue Mágica. Não dá para imaginar um conjunto mais estranho. Havia de tudo ali, desde um restaurador de obras de arte, um pintor, um especialista em cenários, que você já até espera, mas também existia um químico, um engenheiro elétrico, pessoas de diversos talentos e em diversas áreas. No norte da África, os aliados precisavam de toda a ajuda possível. Eles estavam perdendo a campanha. Antes da batalha crucial de El Alamein, eles usaram uma ilusão para enganar os alemães, cortesia da Gangue Mágica. A Gangue Mágica usava camuflagem e ilusionismo para fazer com que jipes se parecessem com tanques e tanques com caminhões. Eles criaram um exército falso e levaram os alemães a acreditar que os aliados atacariam pelo sul em vez de o norte. E o truque funcionou. Os aliados venceram em El Alamein, virando o resultado da campanha norte-africana a seu favor. No Egito, a cidade de Alexandria estava sendo pesadamente bombardeada em ataques noturnos. A Gangue Mágica planejou um apagão na cidade inteira. Depois, construiu uma Alexandria de mentira com falsas luzes noturnas a 5 quilômetros do litoral e induziu os inimigos a bombardear uma baía vazia. A ilusão sempre foi usada na guerra, desde sempre, desde a primeira briga travada, quando alguém fingiu que ia dar um soco e não deu e enganou o adversário. Mas Maskelyne e sua gangue usaram a tecnologia para isso. Ele era um homem do seu tempo que também deu um toque teatral à estratégia.
Em 1943, os estrategistas dos aliados perceberam que as ideias de Maskelyne poderiam ter um uso tático ainda melhor. Eles esconderiam o verdadeiro local onde a Europa seria invadida, criando uma locação falsa. Os aliados queriam invadir as praias da Normandia. Mas para reduzir as defesas alemãs, eles planejaram uma estratégia elaborada, dando a entender que cruzariam o Canal da Mancha em seu ponto mais estreito, o Pas de Calais. Eles queriam usar as táticas de Maskelyne para reunir um exército falso no sul da Inglaterra, do outro lado de Calais. Eles construíram instalações falsas, embarcações falsas e chegaram a fazer tanques infláveis. Eles pediram para que o general Patton fosse até lá e fizesse várias visitas oficiais na esperança de que a espionagem alemã percebesse ou que todo aquele equipamento falso fosse visto por algum avião e que os convencesse de que havia alguma movimentação ocorrendo naquela região, quando na verdade era apenas um embuste. Os alemães caíram no truque dos aliados. Nos meses que antecederam o dia D, o comando nazista movimentou a maior parte de sua temida divisão de tanques e uma grande parte da infantaria da Normandia para o Pas de Calais, a 240 quilômetros dali. A ilusão dos aliados estava funcionando perfeitamente. Os alemães deixaram uma parte de uma divisão para defender a praia de Omaha. Franz Göckel pertencia a uma pequena força de 600 homens, mas não por muito tempo. Mas havia Erwin Rommel, comandante de todas as defesas alemãs no litoral norte da França. Rommel era um bicho-papão para os aliados. Ele era um estrategista terrivelmente bom. Ele tinha a capacidade de entrar na cabeça de seu adversário. Para alguns, ele era o próprio demônio. O auge para a reputação de Rommel foi ter lutado no deserto com uma quantidade mínima de recursos e ter conseguido derrotar os aliados, uma batalha após outra. Rommel não era um soldado comum. Ele gostava de tirar fotografias. Amava animais, especialmente seu Dachshund Ajax. Ele até tocava violino. E o mais importante, era um mestre da estratégia e um comandante habilidoso. Rommel era conhecido por colocar suas tropas em forma e tirar o máximo de seus soldados. Em Omaha, Rommel teve um déjà vu. Rommel chegou a Omaha e teve uma espécie de revelação. Ele se lembrou de outra praia que conhecia bem, Salerno. Salerno era a praia que os aliados haviam usado para conseguir invadir a Itália em 1943. Milhares de soldados desembarcaram ali em um ataque anfíbio que venceu os alemães. Como a praia de Salerno, Omaha tinha a mesma curva gradual na linha do mar. Além de uma leve inclinação muito parecida, ambas as características eram ideais para o desembarque de tropas vindas do Canal da Mancha. Rommel achava que aquelas eram exatamente as características que os aliados procurariam novamente quando invadissem a França. Com base nisto, Rommel decidiu reforçar pesadamente as tropas na praia. Nos meses seguintes, a praia de Omaha passou por uma transformação. Os bunkers se tornaram fortes. Em apenas 6 meses,
Rommel aumentou o número de obstáculos defensivos na praia para 3.700, um a cada 2 metros. E depois enviou mais homens para Omaha, muitos veteranos já testados por guerras, dobrando o número de soldados para 1.200. Rommel transformou um tranquilo posto litorâneo em uma fortaleza formidável, com posições de combate capazes de visualizar grandes trechos da praia. Dia D. No dia 6 de junho de 1944, as suspeitas de Rommel foram confirmadas. Os homens que observavam de seus postos naquela manhã deveriam estar sentindo uma mistura de medo e entusiasmo. No horizonte surgia uma grande frota em sua direção. 7h05 da manhã, mais de meia hora após o início da maior invasão anfíbia da história. Da fortificação recém-renovada, Franz Gockel disparava tão rapidamente quanto sua arma permitia. Ele não saberia quantos homens havia matado até os cadáveres começarem a aparecer na praia. Aqui, no dia D, a vida e a morte foram decididas em uma batalha de mentes. Inicialmente, os aliados haviam sido bem-sucedidos em esconder o ponto de invasão dos alemães. Mas o gênio tático de Rommel acabou com qualquer vantagem que eles haviam conseguido com a ilusão, e as consequências foram devastadoras. Vamos armar aqui! Vamos! Naquele momento, Rabaulgarten estava no início da zona de matança na praia de Omaha. Em meio ao caos, Ha viu Robert Gabert, seu melhor amigo no exército. Eu olhei para baixo e lá estava o Robert Garbett. Aquilo mexeu comigo porque não consegui conter as lágrimas que escorreram como sangue pelo meu rosto. Vem aqui! Para os soldados norte-americanos, as primeiras horas da invasão da praia de Omaha foram um verdadeiro inferno. Mas não era para ter acontecido dessa maneira. Os aliados tinham um plano para destruir todas as forças defensivas alemãs, mas uma coisa os impediu. Rabaulgarten era um soldado de 19 anos do Bronx. No início do dia D, ele achava que poderia morrer. Agora, 30 minutos após o início da invasão, ele tinha certeza disso. Às 7h10 da manhã, Ha estava no início de uma zona de matança de 300 metros de comprimento na praia de Omaha. Entre ele e seu objetivo, as dunas no final da praia, havia 3.700 obstáculos defensivos, moitas de arame farpado e 17.000 minas explosivas. Para sobreviver, ele precisava escapar de todos eles, sob o fogo constante de metralhadoras disparadas por soldados nas colinas. A questão de estar na praia de Omaha é que não havia nenhuma proteção. Poderia haver alguns obstáculos na praia, ou você poderia se abrigar atrás de seus companheiros mortos, mas os soldados alemães estavam no alto atirando sem parar. Deve ter sido terrível. Ha precisava passar pela zona mortal sem nenhuma proteção contra as balas. À sua volta, não havia apenas violência e carnificina, mas também loucura. Ele viu um soldado conhecido. Ele estava sem o capacete. Havia um buraco no lado esquerdo de sua testa. Seus cabelos estavam encharcados de sangue. Ele se ajoelhou, começou a rezar com seu rosário e a metralhadora que estava na direita o cortou ao meio. Um horror.
Foi um horror ver pedaços nos corpos de pessoas que todos nós conhecíamos. Você sentia o cheiro da carne queimada. Havia homens gritando por suas mães. Mãe! Mãe! Foi uma cena horrível. Uma cena horrível que ficaria ainda pior. Entre as testemunhas do caos estava um jovem médico chamado Virgil Mounts. Ele não tinha 20 anos como alguns dos outros soldados na praia de Omaha. Virgil tinha um segredo. Ele era menor de idade. Virgil Mounts tinha apenas 15 anos. Ele mentiu para ser convocado, pegou a licença do irmão. Ele não deveria estar ali. Embora devesse estar em casa, indo para a escola, Virgil, de 15 anos de idade, era responsável por salvar vidas no campo de batalha. As balas eram disparadas. Sob a artilharia pesada, o trabalho de Virgil era tratar homens feridos para que eles pudessem continuar lutando. Eu chamei os médicos para ajudá-lo. E o Virgil levantou e foi até lá. Vai! É muito difícil falar sobre isso. Ele foi até lá para tentar ajudar aquele homem ferido e as balas não paravam de vir. Sai daí! Os alemães disparavam balas de canhão a cada minuto nos soldados da praia. Quando uma bala de canhão atinge alguma coisa, ela se quebra em milhares de fragmentos, uns grandes, outros pequenos. Eles viajam a mais de 2.700 metros por segundo e são devastadores para soldados próximos. Os fragmentos podem inclusive atravessar um corpo e atingir outro. Uma bala que atingiu um objeto próximo explodiu em fragmentos, atingindo o corpo de Virgil Mounts. E ele morreu imediatamente. Médico! Isso é uma coisa que eu jamais vou conseguir tirar da minha mente. É uma imagem tão viva quanto uma foto bem aqui na minha frente. Você nunca esquece esse tipo de coisa. Ele tá morto! Por mais trágica que tenha sido a morte de Virgil Mounts, a verdadeira tragédia é que ela poderia ter sido evitada. Isso porque os aliados sabiam o tipo de artilharia pesada que os alemães tinham para defender a praia de Omaha e haviam planejado tomá-la mais cedo naquela manhã. Atrás das colinas, os alemães haviam reunido um grande arsenal. Havia 30 armas antitanques, 17 morteiros e mais de 20 canhões de campanha. Este é o tipo de forte que os alemães usavam para armazenar suas armas. Os estrategistas aliados sabiam o tipo de armas que eles tinham e conheciam sua força e haviam feito um plano para neutralizá-las. 4 horas antes. Mais cedo, na madrugada do dia D, aviões aliados haviam decolado para bombardear as defesas alemãs na praia de Omaha. 446 aviões, armados com 13.000 bombas, equivalentes a 1.000 toneladas de explosivos. A operação prometia ser o maior exemplo de bombardeio de precisão da história. A Força Aérea declarou que eles eram tão precisos a ponto de atingirem uma lata de picles a 3.000 metros de altitude, e aquela era a chance de provar. Mas as nuvens estavam densas e baixas, e os bombardeiros dependiam do radar, uma invenção relativamente nova para chegar até o litoral. A Marinha não confiava nos radares e temia que as bombas atingissem os navios dos próprios aliados que aguardavam no oceano. Quando os bombardeiros dos aliados se aproximaram da praia, as nuvens impediram que eles vissem seu alvo. E por causa do perigo de errar e atingir a frota que estava no oceano, eles receberam ordens para atrasar a operação. Esperem até terem certeza de que estão sobre a praia. Esperem 5 até 30 segundos e soltem as bombas. Um atraso de poucos segundos pode mudar tudo. Para um bombardeiro a 3.000 metros de altitude, voando a 240 km por hora, um atraso de 5 segundos significa um erro de 400 metros em relação ao alvo. Um atraso de 30 segundos, um erro de quase 2,5 km. 13.000 bombas foram lançadas naquele dia, mas, inacreditavelmente, nenhuma delas atingiu a praia de Omaha, nem as armas que a protegiam.
Esta foi a maior falha dos planos dos aliados no dia D. Ah, meu Deus, nada está funcionando. Aqueles seriam dos piores dias. Habalgarten estava no início da praia plana e exposta. Eu disse a mim mesmo, tenho que sair desta praia. E ele não tinha escolha. Ra iniciou a traiçoeira corrida pela areia. Eu pensava comigo mesmo qual seria a sensação de uma bala passando pelo meu corpo. Como seria levar um tiro? Eu ouvi um barulho alto bem na minha frente. Eu caí na areia perto de uma armadilha. Esperava que tivesse sido no meu braço ou na minha perna, mas não no meu tronco. Virei meu fuzil e havia um buraco na parte do pente e lá dentro havia 7 balas. Essas balas salvaram a minha vida. Salvo por um pente de balas, um incrível golpe de sorte. Às 7h30 da manhã, no fim da primeira hora da invasão, a batalha pela praia de Omaha era um desastre para os aliados. Mas, por pior que fosse a situação naquela praia, a 6,5 km dali, outros soldados norte-americanos das forças de elite embarcavam em uma missão suicida, a missão mais perigosa do dia D. Uma hora após o desembarque na maior invasão anfíbia da história, os soldados norte-americanos se viram às portas da morte. Os cadáveres espalhados pela praia de Omaha mostravam que os alemães eram um inimigo bem mais difícil do que eles esperavam. Por todo o litoral havia um grande número de armas escondidas no alto e em um afloramento rochoso. Entre elas, 5 imensos canhões de artilharia de 155 milímetros, capazes de destruir tudo em um raio de 24 quilômetros. Eles poderiam atingir Omaha e a praia próxima de Utah, assim como afundar os navios aliados que chegavam para ajudar na invasão. Esses canhões poderiam ter destruído os navios que se aproximavam do litoral. Cada um deles transportava milhares de soldados. Com um alcance de 24 quilômetros, todos estavam vulneráveis. Os canhões de artilharia precisavam ser destruídos, mas eles estavam no topo de colinas de 45 metros de altura. Para pegar os canhões, seria necessário um tipo especial de soldado, homens treinados para missões suicidas de alto risco. Sabíamos que seria perigoso. Nós acreditávamos que poderíamos fazer aquele trabalho. Isto fazia parte do treinamento do comando. Eles nos diziam, vocês podem fazer tudo. George Kartner era um jovem tenente dos Rangers, a elite da infantaria norte-americana. Antes da guerra, George havia desistido de terminar o ensino médio e trabalhava em uma sorveteria. Quando a guerra começou, ele se alistou no exército e sua vida mudou. Ele se mostrou um candidato a oficial excepcional e foi aceito nos Rangers para missões especiais. Durante seu treinamento de 6 meses, George escondeu um segredo de seus companheiros, temendo que lhe custasse o lugar na unidade de elite. Mas momentos antes de chegar na praia de Omaha, ele descobriu que não era o único. É mais importante ver e atirar no inimigo quando ele está atirando em você. Os Rangers precisavam escalar as colinas de 45 metros sob o fogo constante. Dadas as probabilidades, eles sabiam que muitos não sobreviveriam à missão. O ataque a uma colina é perigoso, se não for uma das mais difíceis missões de um soldado. Você tem que escalar 45 metros de uma colina enquanto pessoas atiram em você. E quando você chega ao topo, tem que continuar lutando contra as armas.
Em uma escala de complexidade de 1 a 10, sendo 10 a mais alta, eu daria nota 10. Para ajudar os homens naquela missão impossível, os Rangers tinham um equipamento especial. Enquanto eles treinavam na Inglaterra, foram desenvolvidos ganchos de alpinismo disparados por tubos de morteiro. Durante meses, eles praticaram seu uso e subiam pelas cordas. Mas a prática não envolvia metralhadoras e atiradores de elite disparando constantemente contra eles. O primeiro trabalho dos Rangers era cruzar a praia e chegar às colinas. A metralhadora que estava na nossa esquerda, no topo da colina, começou a disparar contra nós quando ainda estávamos na embarcação. Vamos! Vamos! E 2 dos homens ao meu lado foram feridos. Vai! Com gravidade. Recebi um tiro na lateral. O médico olhou e disse: "Você vai ficar bem, vou fazer o curativo. A bala não atingiu nada importante." Nunca conseguiremos fazer isso. Eu virei e disse: "Isso é um grande erro. Jamais conseguiremos subir essas colinas." Com as rajadas de balas vindas do alto, os Rangers devolveram o fogo e prepararam sua arma secreta: o gancho lançado por foguete. Mas no momento crucial, o lançamento falhou. Este é um experimento feito para explicar o que aconteceu usando uma réplica exata do dispositivo. O que temos que fazer é inserir esse gancho no morteiro e depois lançá-lo na encosta da colina, que é bem semelhante à encosta de Pont du Roc. Veremos o que acontece. 3, 2, 1... A exemplo dos morteiros do treinamento dos Rangers, este aqui dispara o gancho e a corda a mais de 45 metros de altura. Mas no dia D, em Pont du Roc, havia uma diferença crucial. Naquela manhã, os Rangers esperaram mais de 3 horas no mar antes do desembarque. Durante esse tempo, as cordas foram molhadas pela água do mar. O que vamos fazer agora é ensopar a corda com água para reproduzir as condições reais do que aconteceu naquele dia. 3, 2, 1... O gancho não conseguiu ir muito longe. Isso pode ser explicado de maneira óbvia pelo fato da corda estar molhada, deixando o gancho mais lento no ar. Uma quantidade pequena de água é suficiente para impedir que o gancho chegue ao topo. Em Pont du Roc, essa foi a diferença entre o sucesso e o fracasso. Para mim foi isso que aconteceu naquele dia. Esse foi um dos problemas que eles tiveram. Mas, das 60 cordas que os Rangers levavam, 19 estavam secas o suficiente e alguns ganchos conseguiram chegar até o topo. Kirchner subiu em uma dessas cordas imediatamente. Eu subi, mesmo com a corda molhada. Aquilo não me incomodou. Eu levei uns 15, 20 segundos para subir. Quando eu jogar, fogo! Vai, vai, vai! No topo da colina, a batalha continuou. Os sobreviventes abriram caminho entre as balas. E, finalmente, eles encontrariam as armas. Mas, ao chegarem lá, Kirchner e seus colegas ficaram chocados. Os Rangers haviam lutado contra o fogo pesado e sofrido 20 fatalidades para chegar lá e descobrir que os alemães os haviam enganado.
Não havia nenhum canhão de artilharia, apenas uma pilha de postes Onde telegráficos. estão os canhões? Não é Aqueles canhão! soldados haviam se preparado para aquilo durante meses. Eles estavam determinados a cumprir a missão e cheios de adrenalina. Eles finalmente alcançaram o objetivo para descobrir que havia sido tudo em vão. Fomos enganados! Devem ter ficado arrasados. Desmoralizados, os Rangers perceberam que enfrentavam um inimigo com um poder de fogo terrível, que também era capaz de enganá-los. Um inimigo que descarregaria todo o seu arsenal na praia de Omaha. Oito horas da manhã do dia D, na praia de Omaha. Milhares de soldados americanos enfrentavam um intenso fogo inimigo. Um deles era Rob Baumgarten. Nos últimos 90 minutos, ele havia cruzado 210 metros de uma praia exposta de 300 metros. No caminho, ele viu homens cortados ao meio por metralhadoras. Quase se afogou e escapou da morte por poucos centímetros. Vamos! Vamos logo! Depressa! Agora vinha o bombardeio da artilharia. Era muito, muito assustador. As balas de canhões são mais assustadoras do que as metralhadoras. Vai, 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 vai! Porque elas vêm do desconhecido. Você não sabe o que elas vão atingir se a bala está vindo na sua direção. Por isso é assustador. Eu olhei para cima e o xinguei. E logo que eu fiz isso, uma bala de 88 milímetros explodiu bem na minha frente. Ra foi atingido pela explosão. O fogo da artilharia fere e mata de duas maneiras diferentes. A primeira é pelos estilhaços, fragmentos de metal quente que voam a 11 mil quilômetros por hora. Quando uma bala de artilharia atinge o alvo, arremessa fragmentos quentes de metal para todo lado. É como se 1000 balas fossem disparadas ao mesmo tempo e cortam uma pessoa com a facilidade de uma faca quente cortando manteiga. Aqueles estilhaços são o maior perigo do canhão de artilharia. Meu próprio pai, Eric Ashcroft, foi ferido por um deles quando estava chegando em Seward, outra praia do dia D naquela mesma manhã. A artilharia também mata de outra maneira, acusticamente, liberando uma onda de concussão. Ela não é nada além do ar supercomprimido sendo empurrado para fora a milhares de metros por segundo. Mas se você é um soldado na praia, é devastador. Eu era um receptor. De vez em quando, alguém me atingia com um bastão de beisebol. A sensação foi bem essa. Ela não precisa nem atingir você. Somente a onda inicial daquela explosão pode afetar o seu corpo de uma maneira que você pode morrer sem sequer ter percebido que estava morrendo. Ninguém conseguiria dizer que foi atingido. Embora ele tenha sobrevivido, o estilhaço e a onda de concussão quase arrancaram fora a bochecha de Ra. Às 8h30 da manhã, 2 horas após o início do dia D, o ataque norte-americano à praia de Omaha parecia um desastre. A derrota parecia certa. Mas atrás das linhas alemãs, um grupo de corajosos civis travava uma luta clandestina. A resistência francesa. Nos meses que antecederam o dia D, a resistência francesa começou a aumentar suas operações de inteligência sobre a movimentação das tropas alemãs para ajudar os aliados. Os espiões da resistência se concentraram particularmente nas novas defesas que os alemães haviam construído nas praias do dia D, mas era uma operação arriscada. Havia quase 200 mil nazistas procurando qualquer indício de espionagem. A resistência francesa teve que ser criativa no modo como recolhiam essas informações. O
O artista Roberto A. ajudou pintando paisagens e colocando significados ocultos em suas imagens. Ele estava mapeando secretamente as fortificações litorâneas dos alemães. O agente da resistência, Jean Marion, enviava mensagens para os aliados através de pombos da França para Londres em apenas 4 horas. Enquanto o dia D se aproximava, os membros da resistência intensificaram suas ações, sabotando os meios de comunicação alemães. Eles destruíram linhas telegráficas e explodiram trens. Mas quanto mais ousada ficava a resistência, mais vigilantes se tornavam os alemães. Nas semanas que antecederam o dia D, os alemães contra-atacaram. Eles atiravam nos pombos espiões. Membros da resistência foram capturados e executados. Mas a resistência já havia causado estragos. Na praia, sem comunicação, os alemães encontravam dificuldades para conseguir reforços. Vamos, continuem, vamos lá! As forças aliadas precisavam apenas virar o jogo em Omaha. Venham agora! Mas para Rabaulgarten, a batalha ia de mal a pior. Gravemente ferido pelo fogo da artilharia, seu único refúgio era o quebra-mar à sua frente, a 240 dos 300 metros da praia. Lá, os sobreviventes se reuniram e suas esperanças estavam quase no fim. Sabe, nós éramos orgulhosos. Bem treinados, bem disciplinados. Achávamos que ninguém seria capaz de nos derrotar. E vimos aqueles cadáveres empilhados. Havia sangue para todo lado, pedaços de corpos. Foi horrível. Eu me perguntava, por que não comigo? Quando será a minha vez de levar um tiro? Nove e meia da manhã na praia de Omaha, 3 horas após o início do dia D. O ataque americano estava se desintegrando sob a chuva de balas e bombas alemãs. Entre os que lutavam para sobreviver estava o sargento de 19 anos de idade, Bob Slaughter. Eu era estudante. Ainda não havia terminado o ensino médio. Decidimos que queríamos viver uma aventura, eu acho. Mas conseguimos bem mais do que esperávamos, posso afirmar. Abaixem-se! Socorro! Bob e seus companheiros estavam encurralados no quebra-mar e a confusão era generalizada. Perdemos os nossos oficiais, os oficiais subalternos. Não tínhamos nenhuma liderança. Era apenas um punhado de garotos como eu, sabe? Fazendo o melhor que podiam. Os homens tinham apenas 2 opções. À sua frente, o implacável fogo alemão. Atrás, a maré que subia rapidamente. Às 9h30, o mar cobria a maior parte da praia, confinando milhares de homens desesperados em um trecho estreito de terra com menos de 10 metros de largura. Encurralados, sob o fogo das armas, os homens eram alvos fáceis para os atiradores alemães. Mas chegou a ajuda de outros soldados aliados que estavam em terra. 8 horas antes. Na noite anterior ao dia D, mais de 1.200 aviões decolaram em direção à Normandia. Os aliados queriam proteger os homens de infantaria que estariam nas praias de um contra-ataque alemão. Para isso, eles lançaram um grande ataque aéreo antecipado.
Era a primeira onda de paraquedistas. Mas eles não eram soldados comuns. Com 90 centímetros de altura, feitos de borracha, com bombas. Os aliados enviaram bonecos paraquedistas projetados para enganar os alemães. Eles explodiam em chamas ao aterrissar, enquanto homens das forças especiais emitiam o som de trocas de tiros por meio de alto-falantes para simular um grande ataque. Os alemães acreditaram no embuste. Reservas alemãs foram enviadas para interceptar esses bonecos explosivos. Centenas de homens foram mandados para uma direção quando deveriam seguir para o lado oposto. Depois, foi a vez de 13 mil paraquedistas de verdade. A 101ª Divisão Aerotransportada. Pat McCree era um paraquedista militar de 20 anos de idade. Quando ele voltou à Inglaterra, 1 em cada 5 de seus companheiros havia sido ferido ou morto. O avião de Pat se aproximou do local do salto. Meu humor mudou completamente, assim como a viagem. Ela ficou acidentada, errática, pendia para a esquerda, depois para a direita. Sentíamos e ouvíamos os tiros. Levantem-se, preparem-se! Levantem-se, preparem-se! Fazendo o sinal da cruz e rezando, percebendo que havia chegado a hora. Você olha para o cara na sua frente e dá um tapinha nas costas. 6 pronto! 5 pronto! 4 pronto! Está todo mundo bem? É claro que sim. Você vai até a porta e não há nenhuma pausa. Vamos lá! Vai! Era quase como um líquido sendo jogado do avião. Vai! Vai! De repente, vi a corda. Eu a peguei e ela bateu em mim. Levei um tranco e sacudi violentamente. Depois, tive uma sensação de paz e tranquilidade. O que Pat não sabia era que o maior risco que os paraquedistas enfrentavam vinha de algo que eles estavam usando e de um esquema armado pelo comandante alemão Erwin Rommel. Para dificultar uma invasão aérea, Rommel ordenou que os alemães inundassem centenas de quilômetros quadrados de campos, represando 2 grandes rios da Normandia. Centenas de paraquedistas saltaram na água, o que já é muito perigoso em um salto comum. Mas os soldados estavam carregando quase 50 quilos de equipamentos. A sobrevivência de cada um deles dependia de sua habilidade em se soltar do arnês. No dia D, os paraquedistas dos aliados saltaram nos 2 lados da praia. Americanos de um lado, britânicos de outro. O equipamento americano contava com 3 fivelas e uma tira. O britânico tinha um mecanismo simples e rápido que permitia que eles se soltassem do arnês. O paraquedista britânico se soltou em apenas 5 segundos. Enquanto o americano ainda está lutando para se livrar do paraquedas. O paraquedas estava preso aos homens. O arnês era uma armadilha mortal. Você tinha que se livrar do paraquedas, porque ele podia cair em cima de você. Se não fizesse nada, em poucos segundos, sua vida chegaria ao fim. Não havia como se soltar rapidamente. Você precisava alcançar lá embaixo, soltar uma perna e depois a outra. O risco era gigantesco. Dos 13 mil paraquedistas que saltaram, centenas se afogaram. Perdemos muitos soldados, gente boa. Para muitos, uma fivela fez a diferença entre a vida e a morte.
Como em qualquer batalha, pequenas reviravoltas do destino podem ter consequências gigantescas. Mas na praia de Omaha, uma qualidade encontrada no campo de batalha iria mudar a história. A bravura. Dez e meia da manhã do dia D. A invasão da Normandia na praia de Omaha estava por um fio. Milhares de soldados americanos haviam sido mortos ou feridos por bombas e balas alemãs. E também pelo enjoo que os enfraqueceu antes da batalha. Pelo afogamento causado pelo peso dos equipamentos, em tanques anfíbios que afundaram nos mares agitados. E pelos arneses dos paraquedas que não se soltaram embaixo d'água. Os soldados lutavam contra enormes dificuldades. Na praia ferido, o soldado Rabalgarten avaliou a situação. Achei que estávamos perdendo, que era só uma questão de tempo. Começou a passar pela minha cabeça que a invasão pudesse ter falhado. Mas havia um homem observando tudo no oceano. Ele percebeu que sem liderança e fé, a missão na praia de Omaha falharia. Aos 51 anos de idade, ele era o soldado mais velho no local, o general Norman Carter. Ele vinha de uma família humilde. No exército, foi aceito em West Point e se destacou. Mais tarde, casou com uma prima de Eleanor Roosevelt. A poucos metros da praia de Omaha, Cota percebeu que aquele era o momento decisivo de sua carreira e entrou em ação. Cota sabia que tinha 3 prioridades. A primeira era tomar a liderança. A segunda era tirar os homens da praia. E a terceira era atacar os alemães. Continuem atirando! Continuem! Ao chegar em terra, Cota assumiu o controle. Fiquem próximos! De repente, alguns dos meus homens disseram: Capitão, olha aquele homem lá embaixo. Olhei para a praia e cerca de 100, 150 metros dali havia um homem com um charuto e ele estava gritando com as pessoas na praia. Era difícil acreditar que havia alguém correndo pela praia, porque ela estava sob uma intensa rajada de balas. Mesmo àquela distância, ele parecia um pouco mais gordo em relação a nós. E nós perguntávamos, quem será ele? O homem era destemido. Você vai ser o próximo! Sim, senhor! Naquele momento, ele pensou, o que devo fazer? Então, ele decidiu que tinha que se encarregar daquela situação, porque só havia morte, caos e destruição. E ele precisava assumir o controle, porque ninguém mais faria isso. Vamos chegar até lá e vamos sair desta praia! Vamos! Cota estava de pé e estava falando. Ele estava encorajando as pessoas, dando a elas um pouco de sua coragem. Em frente! Vamos lá, rapazes! Ele disse, não podemos ficar aqui, temos que ir para o interior. Ele estava indo embora e virou para mim e disse, eu sei que você não vai me deixar na mão. Mas a liderança também exige estratégia. Vamos lá! Vamos lá! Pouco além do quebra-mar havia 2 fileiras de arame farpado. Cota precisava fazer com que seus homens passassem por elas e atravessassem a região aberta antes que pudessem atacar os alemães em suas posições. Passar pela primeira fileira de arame farpado foi relativamente simples. O desafio era passar pela segunda, que ficava 10 metros acima, na encosta da colina. Para isso, Cota tinha uma solução. Muito bem. O que temos aqui é um torpedo Bangalore. É como os que os Rangers usaram na praia de 1944. E como você pode ver, ele tem 2 partes. A primeira é um tubo de aço como este. E ele é cheio com cerca de 34 quilos de TNT. Você pode ver que ele tem uma ponta no formato de bala, para ajudar a passar pelo emaranhado de arame farpado. Esta é a segunda parte, e como você pode ver,
Ela se encaixa na ponta desta aqui e é usada para ajudar a passar pelas defesas que você vai explodir. Para os soldados sob o fogo, a velocidade era essencial. O torpedo Bangalore precisava explodir rapidamente o arame farpado. Era hora de testar a arma. O torpedo Bangalore explodiu um buraco no meio do emaranhado de arame farpado. Ele explodiu os dois lados, formando um canal. Você consegue sentir o cheiro dos explosivos. Pode ver a descoloração, o arame está cortado e pronto. O torpedo Bangalore podia fazer o trabalho para Kota e os soldados, mas ele precisava ser colocado no lugar. E os primeiros homens que tentaram fazer isto tinham sido mortos. Quando o general Kota chegou à praia de Omaha, enfrentou uma tarefa quase impossível. Os soldados americanos estavam encurralados em uma estreita faixa de areia, com os alemães de um lado e o mar do outro. Exaustos e feridos, eles estavam perto de desistir. Kota precisava inspirá-los e fazer com que acreditassem que era possível vencer a batalha. Para sair da praia, eles precisavam escalar uma colina e passar pelo arame farpado, uma tarefa que já havia custado vidas. A ajuda viria do mar. 12 navios de guerra capazes de atirar em bunkers alemães para apoiar os homens que estavam na praia de Omaha. O capitão de um dos navios, o USS Frankfurt, James Semmes, queria ajudá-los, mas não podia. Ele havia recebido ordens de esperar. Sua tarefa não era salvar soldados na praia, mas proteger a vulnerável frota de navios parados no oceano. Naquele momento, isto fazia com que o general Kota e seus homens estivessem por conta própria. Vamos sair da praia! A primeira parte do plano de Kota, sair da praia, havia funcionado. Eles conseguiram explodir um buraco na barreira de arame farpado. Mas, esperando por eles, perto do topo da colina, havia uma metralhadora MG-42 disparando 25 balas por segundo. Um dos homens de Kota se ofereceu para desafiar a metralhadora mais rápida do mundo. Meu Deus! Imagine que é o Kota. Pela segunda vez, você se encontra em um momento de crise. Um homem foi atingido e grita em agonia. Os outros soldados assistem. Eles começam a hesitar. O que você faz? Aquele general sabia que estava no comando e que precisava fazer com que alguma coisa acontecesse, ou todos iriam morrer. Kota mostrou sua determinação com uma frase que se tornou famosa. Senhores, estamos sendo mortos na praia. Vamos morrer lá no interior. Ele então usou a melhor arma que tinha à disposição. Por aqui! A liderança. E foi o primeiro a subir a colina. A decisão de um comandante fez com que ele agisse de um modo que inspirou os seus homens. Este foi o momento de uma grande reviravolta na batalha pela praia de Omaha. Kota liderou o ataque. Enquanto isto, a 16 quilômetros dali, no oceano, outra decisão essencial estava sendo tomada. Nos navios que participaram do dia D, alguns dos oficiais tentavam acompanhar a batalha. Esta filmagem feita na época mostra centenas de homens mortos ou feridos na areia e nas águas. Os oficiais estavam a ponto de desistir.
No meio da manhã, eles consideraram movimentar algumas das tropas que haviam restado para outra praia. Os oficiais enfrentavam um dilema estratégico: usar os contra-torpedeiros para proteger os navios de transporte ou para atacar os alemães na praia. Começaram a chegar notícias que algumas tropas estavam conseguindo quebrar as barreiras alemãs. Binóculos. Após horas de espera, os comandantes da Marinha finalmente deram a ordem para o combate. O comandante James Semmes, do USS Frankfurt, recebeu permissão para ir para a praia. Velocidade total. Semmes levou Frankfurt tão perto da praia que se arriscou a raspar o casco no leito do mar. A menos de 750 metros da praia, o Frankfurt virou de lado e abriu fogo, começando o ataque. As balas passavam por cima de mim. Você ouvia um zunido e depois um boom. Você ouvia o barulho do bum, 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 bum. Eu queria apertar a mão do comandante daquele navio. Para os homens, foi um momento de alívio. 11 outros navios de guerra se juntaram ao ataque. Após horas enfrentando uma derrota iminente, a batalha na praia de Omaha estava finalmente começando a melhorar para os americanos. O dia D na praia de Omaha. Um tempo e lugar onde a menor decisão poderia fazer a diferença entre a vida e a morte. Você comeu demais no café da manhã do navio? Se comeu, poderia ter sido debilitado pelo enjoo e se afogado antes mesmo de chegar à praia. É uma terrível ironia ir até a praia de Omaha para lutar pelo seu país, mas ao sair da embarcação não conseguir sequer chegar em terra e ter que lutar contra o mar por sua vida. Na água, a diferença entre levar ou não um tiro foi de poucos centímetros. O que parece extraordinário é que, se a bala atingisse a água a menos de 30 centímetros de você, você morria. Mas se ela atingisse a água a 1 metro, você estaria salvo. Mas o dia D quase não chegou a acontecer. Durante dias, tempestades violentas tornaram os mares agitados demais para um desembarque anfíbio. Os estrategistas estavam desesperados por uma melhora quando chegou uma informação secreta vinda do Atlântico. As leituras sugeriam que poderia haver uma pausa de um único dia, quando o tempo melhoraria um pouquinho. Portanto, as vidas de milhares de soldados americanos dependiam de uma única previsão do tempo. Depois, havia a praia. Com apenas 300 metros de largura, ela poderia ser atravessada em menos de 1 minuto se não fosse por isto: a MG-42, cuja velocidade era proveniente de uma inovação pequena, mas revolucionária. Em uma arma comum, as balas são travadas no lugar por um ferrolho. Mas os alemães descobriram que, se o ferrolho percorrer pequenos cilindros, ele aumenta a velocidade do carregamento das balas. Isto faz com que a arma seja capaz de disparar até 1.500 balas por minuto. A MG-42 transformou a praia de Omaha em um trecho de 300 metros de carnificina. Alguns jamais conseguiram atravessá-la. Outros levaram horas para chegar do outro lado. A diferença entre a vida e a morte podia ser tão pequena quanto o pente da sua arma. Virei meu fuzil e havia um buraco na parte do pente e lá dentro havia 7 balas. Essas balas salvaram a minha vida. Vai! Em terra, mais uma vez, pequenos detalhes tiveram impactos gigantescos. O projeto mal feito do arnês dos paraquedas fez com que muitos paraquedistas americanos se afogassem em campos inundados. Imagine estar vestindo um arnês que, mesmo em terra seca, era difícil de tirar. Foi terrível. Mas em batalha, a bravura ainda é capaz de mudar o destino.
O general Cota e seus homens conseguiram ultrapassar os obstáculos. O homem era destemido. Com o apoio naval, eles conseguiram seguir por terra. Um exército inteiro poderia agora desembarcar na França, iniciando a libertação da Europa Ocidental. É impressionante que nos dias que se seguiram ao dia D, chegaram mais 200 mil homens, trazendo 3 milhões de toneladas de suprimentos, com uma logística que o mundo jamais havia visto e também não viu desde então. Esta é uma fotografia aérea tirada na praia de Omaha ao meio-dia do dia D. A maré está alta. Podemos ver as ondas batendo contra o quebra-mar. Embarcações, tanques abandonados e os veículos no mar. Mas entre eles também podemos ver centenas de pontos. Cada um deles é um corpo. Um soldado americano morto, caído na praia. Nas 24 horas seguintes, o soldado Rabalgarten foi ferido 4 outras vezes, 5 vezes ao todo. Ele se recuperaria de todos os ferimentos, mas um deles perduraria. Eu sofri uma grande culpa por ter sobrevivido. Eu ficava me perguntando por que eu, muita gente, quando reza para Deus, pergunta por que eu tenho essa doença? Por que Deus não está me ajudando? Mas no meu caso era o contrário. Eu dizia, por que eu? Por que eles morreram e eu sobrevivi? Ninguém sabe exatamente quantos soldados americanos morreram na praia de Omaha. Os historiadores calculam que foram mais de 2.000, com no mínimo a mesma quantidade de feridos. E Omaha foi apenas uma das 5 praias onde as tropas aliadas desembarcaram naquele dia. Ao todo, 10.000 soldados aliados morreram. 4.000 alemães também foram mortos, além de 3.000 civis franceses. O dia D foi uma grande causa, talvez a maior delas. Mas para todos os países envolvidos, ele também teve um grande custo de muitas vidas que foram perdidas e futuros interrompidos cedo demais. Aqueles homens sempre serão jovens. Na minha opinião, eles não ficaram velhos como eu. Eles permanecerão jovens, correndo atrás das garotas, tomando cerveja e se divertindo.